Em breve nós faremos novas canecas, tá? Isso aqui tem adesivo, mas em breve teremos umas bonitas aí. Fizemos pretas e brancas. Agora eu falei para o Eliezer, tem que fazer preta, branca e vermelha, tá? Para ficar bacana, né? Só preta e branca não, né? Amém. Só para quebrar o gelo. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o que a igreja pode fazer por você e sua família. Já tivemos várias mensagens e hoje vamos ver sobre uma igreja que acolhe. Como é uma igreja que acolhe? Quais são as características dela, tá? Esse é o nosso tema de hoje, uma igreja que acolhe. Eu quero começar dizendo que eu não sei se você já se deu conta, se você já ouviu isso em algum lugar. Quando eu vi isso a primeira vez, há uns 20 e poucos anos atrás, eu fiquei um pouco espantado, mas depois eu me dei conta que era verdade. A seguinte frase: nossa geração está vendo o maior avivamento de toda a história da igreja. Sabia disso? Quem estuda a história da igreja sabe que a igreja teve vários avivamentos. Nos tempos apostólicos, depois nós tivemos ao longo dos séculos vários avivamentos, né? Muitos são lembrados, por exemplo, o avivamento trazido por John Wesley, né, por Moody e vários outros, pelos irmãos moravianos e vários outros que aconteceram na história da igreja. Mas, irmãos, hoje, nesses dias atuais, é quando a igreja mais cresceu. Sabia disso? As maiores igrejas da história do cristianismo existem hoje. Milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo, milhões de pessoas em alguns lugares. Alguns lugares se contam aos milhões as conversões. Então, a igreja vive hoje o maior avivamento da sua história. Não sei se você se deu conta disso. Basta você estudar o que está acontecendo no mundo. Não pega só o caso do Brasil, não. Se você olhar a história da igreja de um modo geral, você vai ver que grandes avivamentos. Eu conheço, particularmente, igrejas que começaram há pouco tempo atrás, poucos anos, com um punhado de pessoas e hoje tem milhares de pessoas lá. Então, nós estamos vivendo um grande avivamento, tá? E todos nós queremos fazer parte disso. Você não quer? Eu quero. Aliás, viemos para cá, para esse espaço maior, como um passo de fé. É como alguém que compra uma prancha de surf e vai para a beira da praia. E o que ele está esperando? Onda. E onda grande, e onda boa, para que ele possa surfar. Então, nós compramos a nossa prancha, estamos aqui esperando o mover de Deus. E nós, então, surfarmos neste mover, porque o mover e o avivamento vem de Deus, não é produzido por homem. Agora, embora essa realidade seja concreta de que estamos vivendo o maior avivamento da história da igreja, ainda também é verdade de que a maioria das igrejas é pequena. Um estudo também de vários anos atrás mostrou que 80% das igrejas no mundo têm menos de 200 membros. Então, embora estejamos vivendo o maior avivamento, ainda temos muitas igrejas pequenas e algumas até morrendo. Essas duas coisas estão acontecendo nos dias atuais. Maior avivamento da história e igrejas morrendo. Então, nós queremos ser daquela igreja que está crescendo, que está vivendo um avivamento, que vai experimentar esse grande mover de Deus. Agora, isso não acontece sozinho, isso não acontece por acaso, isso acontece porque há um conjunto de fatores que faz a igreja crescer. Um deles, é o que eu vou abordar hoje, é aquela igreja que acolhe, que recebe bem as pessoas, que envolve as pessoas nas suas atividades, envolve as pessoas em seus ministérios, células, cultos. Então, esta igreja acolhedora é a igreja que cresce. Uma das grandes características de uma igreja que está crescendo e experimentando o avivamento do Senhor é que ela seja uma igreja que acolhe.
uma igreja que receba bem. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa igreja. E eu vou usar de exemplo uma igreja acolhedora da Bíblia. A igreja de Antioquia da Síria foi uma das maiores igrejas dos tempos apostólicos, a igreja de Antioquia da Síria. A Síria, onde hoje está acontecendo aquela guerra, aquela tragédia lá, já foi um dos berços do Evangelho. E a igreja de Antioquia era muito poderosa. No tempo do Império Romano, no tempo dos apóstolos, era a terceira maior cidade do Império Romano. Era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, que para aquela época era muito grande. Essa igreja começou com uma perseguição que teve início em Jerusalém. Vamos lembrar, a igreja começou em Jerusalém com Pentecostes, né? Cresceu muito, estavam todos lá reunidos em Jerusalém, aos pés dos apóstolos, aprendendo com os apóstolos, e aí acontece a primeira perseguição contra a igreja. Essa perseguição é registrada no capítulo 8 do livro de Atos. E aí, com essa perseguição, aquelas pessoas que tinham vindo do mundo inteiro para Jerusalém, na festa de Pentecostes, e que ficaram lá por causa da conversão do Evangelho, agora são perseguidos e voltam para suas casas. Alguns estudiosos dizem que Deus permitiu esse negócio porque eles estavam querendo ficar só em Jerusalém e tinham que espalhar o Evangelho pelo mundo. Então, quando eles saem de Jerusalém e voltam para suas casas, alguns deles vão para Antioquia e lá começam uma igreja. Essa igreja chamou tanto a atenção dos apóstolos que eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. O movimento foi muito grande, muito forte. Então a igreja envia Barnabé, Barnabé chega lá, vê o movimento, o avivamento de Deus, e ele diz assim, bom, esse trabalho aqui é muito grande, eu não vou dar conta sozinho. O que Barnabé faz? Vai até a cidade de Tarso e lá traz para ajudá-lo Paulo, o apóstolo Paulo, que estava em Tarso, na sua cidade natal, e vai então para Antioquia para ser pastor auxiliar de Barnabé. E lá eles pregam o Evangelho, ganham muitas almas, e depois esta igreja se tornou tão forte e poderosa que a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos é nessa igreja, em Antioquia da Síria. E lá a primeira vez que eles são chamados de cristãos, e também acontece outro fato muito interessante. O primeiro envio oficial de missionários que aconteceu na história da igreja, foi a igreja de Antioquia quem fez. Ela enviou os primeiros missionários. Vamos ler um pouco dessa história, lá no livro de Atos, capítulo 11, depois Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, que é de Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então, era uma igreja multicultural, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, discípulos de Antioquia, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora, Atos 13, 1 e 2. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo falou com eles ouviram a voz e entenderam que era o Espírito Santo falando. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa história vamos aprender um pouco com essa igreja. Então, como ser parte de uma igreja acolhedora? Primeiro, devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Uma igreja acolhedora é uma igreja que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho, que fala de Jesus. O texto fala que eles anunciavam a mensagem, primeiro aos judeus, depois aos demais. Eles anunciavam, eles pregavam o Evangelho. E o texto vai dizer que anunciava as boas novas. A palavra evangelho em grego significa boas novas. E o texto vai dizer também que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra missionária. E o Espírito Santo separou desta igreja, da igreja que já era missionária, que já tinha um coração missionário, que tinha um compromisso de pregar o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo aí na transmissão também, uma igreja verdadeiramente bíblica, verdadeiramente cristã, é uma igreja evangelista, é uma igreja missionária. Igreja que não prega a palavra, que não ganha almas, ela tem um grande problema. Ela pode ser muita coisa, mas uma verdadeira comunidade de fé não é. Porque uma das marcas, uma das características principais de uma igreja verdadeiramente cristã é que ela prega e prega e prega e prega a palavra. Só aqui no culto? Não. Ela prega aqui, ela prega nas células, ela prega nas casas, ela prega hoje nas redes sociais, ela prega em todos os canais, todos os meios, todos os veículos possíveis, mas ela prega. Agora, ela não prega só institucionalmente como igreja. Sabe onde mais que essa igreja prega a palavra? Lá na sua família, na reunião que tem na sua família, no jantar de família. Ela prega lá na fábrica, quando você está lá com seus colegas. Ela prega nas repartições públicas, nas unidades militares, nas salas de aula, porque o professor não pode, mas você, como aluno, pode pregar para o seu colega. O professor, infelizmente, hoje não pode dizer que é cristão, pode testemunhar. Mas você, a colega, pode. Seu colega de trabalho, seu colega de sala de aula, você pode pregar a palavra. Não apenas com palavra, pregar com a sua vida, com a sua honestidade, com a sua correção. Alguém já disse assim, prega o evangelho, se necessário, use as palavras. Então, esta igreja
prega a palavra. Agora, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, está assistindo, faz quanto tempo que você pregou a palavra para alguém? Que você deu testemunho de fé, que você fez uma abordagem e conversou com alguém sobre a sua fé em Jesus? Pensa aí. Qual foi a última vez? Algumas pessoas, elas têm o dom de evangelista. Existe um dom específico na Bíblia chamado dom de evangelista. São pessoas que têm uma facilidade maior de fazer uma palestra, uma abordagem, uma conversa evangelística. Por exemplo, o pastor Joel é assim. Joel prega até para poste. Eu ando com ele o tempo todo, ele está pregando. Eu não tenho esse dom. Eu gostaria até de ter, mas não tenho. Agora, existe algo que todo cristão pode fazer, que é compartilhar a sua fé. Alguns vão ter mais facilidade de uma abordagem evangelística direto, mas todos podem compartilhar a fé, todos podem testemunhar. A Bíblia fala do dom de fé, mas todos têm que ter fé. A Bíblia fala do dom de evangelista, mas todos têm que evangelizar. Então, alguns têm essa especialização no corpo de Cristo, de serem evangelistas, vamos dizer assim, em todo tempo, em tempo integral. Mas todos nós podemos e devemos compartilhar da nossa fé. E uma igreja que compartilha é uma igreja que acolhe, porque junto com o compartilhar da fé está o convite para receber Jesus e o convite para fazer parte da igreja. Concorda comigo? Então, vamos combinar uma coisa? Essa semana, todos vocês, começando por mim, vamos ter um compromisso aqui. Vamos compartilhar a nossa fé, pelo menos com uma pessoa. Quem topa? Quem topa? Porque tem gente que é agente secreto de Jesus, sabe? Ele é 007 de Jesus, ele é agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão lá na repartição, ninguém sabe que ele é cristão no condomínio. Aliás, ele é aquele chato da reunião do condomínio, não é? Então, ninguém sabe. Você não pode ser agente secreto de Jesus, você tem que ser a pessoa que todos sabem. Lá na minha rua, todo mundo sabe já que eu sou pastor. Todo mundo sabe. Né? E alguns já me cumprimentam. Oi, pastor, como é que vai? Então, e eu sempre que posso, convido. Aliás, tem vários irmãos na fé lá também. Então, você já compartilhou? Se não, essa semana. Agora quero ver os corajosos. Quem que assume o compromisso? Compartilhar a fé, pelo menos com alguém essa semana. Colega de trabalho, colega de escola, familiar, não é? Compartilhe sua fé. Manda aquele zapzinho para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho, não é? Manda aquele recadinho para o seu colega, não é? Manda o convite, convida para o congresso de família, você sabe que não é casado, tem família, convida, faz propaganda, tá bom? Igreja que acolhe é a igreja que prega a palavra. Agora, não basta só pregar e convidar, temos que receber bem. Então, uma igreja que acolhe é uma igreja que recebe bem. Agora, imagine que a gente chame as pessoas, elas venham aqui e a gente não receba bem. Não dê um sorriso, não dê um abraço, não dê uma boa noite, não é? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Olha só o que diz o texto, que quando a igreja de Antioquia começou, eles começaram pregando só aos judeus. Vejam, judeus convertidos lá em Jerusalém, voltaram para Antioquia e começaram a pregar aos judeus de Antioquia. Porém, alguns outros começaram a pregar também aos gregos. Isso aqui passa despercebido na nossa leitura, gente, mas isso aqui naquela época era algo assim muito, muito especial. Assim, pregar o evangelho para os gregos, aos gentios, não era nada comum. Era uma grande barreira cultural a ser vencida. Era uma barreira religiosa, uma barreira cultural. Porque os judeus convertidos, chamados de judaizantes, eles achavam que para ser cristão tinha que se tornar judeu também. Aliás, isso deu uma briga grande na igreja primitiva. Até que o Espírito mostrou que não. Judeu podia continuar sendo judeu, gentio, gentio, cada um com a sua cultura, com o seu jeito, e todos poderiam ser cristãos.
o cristão gentio não precisava virar judeu, observar as mesmas práticas da circuncisão, da guarda do sábado, das leis cerimoniais, não precisava. O judeu fazia isso, o gentio não precisava. Então, vemos aqui uma igreja multicultural, multiétnica, uma igreja aberta para todas as pessoas. Irmãos, esta igreja aqui precisa ser aberta para todas as pessoas. Todas. Não importa a condição social, a escolaridade, sua origem, sua cor de pele, não importa. Qualquer característica, aqui precisa ser uma igreja para todos. Onde todos se sintam bem-vindos, onde todos se sintam acolhidos. É óbvio que a gente crê que a pessoa vindo, se convertendo, o Espírito Santo vai trabalhar nela, nós vamos ensinar a verdade, e ela vai passar por um processo de mudança. Vai vencer os pecados, os maus hábitos, né, vai se converter e vai mudar de vida. Mas quando ela chega bagunçada, não é? Ela chega com a vida torta, ela chega cheia de problemas, ela chega cheia de pecados. E nós não podemos ter preconceito com essas pessoas. Ela vai chegar como ela é. E nós temos que receber essa pessoa com o mesmo carinho que Jesus recebia. Irmãos, Jesus convivia com os publicanos e com as prostitutas. Naquela época, era impensável que um mestre, um rabi, tivesse contato com publicanos e prostitutas. Agora, pensa no grupo mais marginalizado da nossa sociedade. Pensa aí, em alguns. Que você olha assim, você dá um passo para trás. Opa, não quero ficar perto dessa turma, não. É justamente dessa turma que Jesus estaria perto hoje. Sabia disso? Desse povo que você dá um passo para trás hoje, Jesus daria 2 para frente. Jesus abraçaria, Jesus beijaria essas pessoas. Consegue perceber? Lembra de alguém? Que você dizia, opa, quero distância. Jesus se aproximaria dessa pessoa. Jesus nunca validou o pecado das pessoas. Jesus dizia, vai e não peques mais, não repita mais esse erro. Mas isso depois do primeiro abraço, depois do beijo, depois do convívio, depois do acolhimento, depois que a pessoa se sentiu amada e aceita, é que Jesus dizia para ela, agora você muda de vida. Sabe, às vezes a gente quer conquistar primeiramente da pessoa para depois conquistar o coração. Você não conquista assim. Primeiro você conquista o coração. Primeiro você faz amizade. Primeiro você respeita. Primeiro você trata bem. Primeiro você acolhe. Só depois, então, você ganha o direito de falar de mudança de vida e tocar o coração da pessoa. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja multicultural. E ia para lá todo mundo. Todo mundo. Os bons, os ruins, os certinhos, os desajustados. E na mentalidade do judeu, se não era judeu, era desajustado. Se não era judeu, era amaldiçoado por Deus. Na mentalidade dele, se não era judeu, era um lixo da sociedade. Mas se a igreja aceitou essas pessoas, estava dando provas de que era uma igreja acolhedora. E por conta dessa atitude, não foi em Jerusalém, e sim em Antioquia, que os seguidores foram chamados pela primeira vez pequeno Cristo, cristão. Jesus falou assim, nisto conhecereis que sois meus discípulos, Amém. Isso aí. Então o estudo leu a Bíblia. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, se nos amarmos uns aos outros. Não é para a nossa teologia que vai nos mostrar como seguidores de Jesus. Não é a nossa doutrina que vai nos mostrar como seguidores de Jesus. Não é a nossa qualidade musical ou qualidade de púlpito. Não é o nosso prédio, o nosso nome, a nossa origem, tradição, história. Tudo isso é importante.
Mas o que vai revelar Jesus a este mundo perdido é se nós nos amarmos. Por isso que foi em Antioquia e não em Jerusalém que houve esse entendimento. Esse povo é seguidor de Cristo. Eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Parar para pensar? Não foi entre os 12 apóstolos que começou isso. Sabe por quê? Porque aqueles homens maravilhosos ainda estavam com problema. Eles achavam que o evangelho era só para o judeu. Foi preciso um Paulo, um Barnabé, para mudar essa história. Então a igreja de Antioquia era muito mais acolhedora que a igreja de Jerusalém. Esse é o modelo para nós vivermos, né? Então, gente, quando você chegar aqui, olhe ao seu redor e procure identificar alguém que você não conhece. Talvez até seja membro da igreja, você não sabe, mas chega lá, se aproxima, dá uma boa noite, né? Quando eu cheguei aqui, tinham poucas pessoas, vi um casal, eu falei, não conheço, vou lá cumprimentar. Segunda vez que estão aqui. Aí me apresentei, cumprimentei. E eu fico olhando, conheço, não conheço? Faço o mesmo. Talvez você dê um agafe. Não, já sou daqui da igreja há vários anos. Não tem problema, eu não sabia. Mas eu vim te cumprimentar, abraço a si mesmo. Correto? Hoje nós recebemos vários irmãos novos como membro da nossa igreja. Temos que ser uma igreja acolhedora. Tá bom? Outra coisa importante é que devemos amar as pessoas como Jesus amou. Não é apenas algo formal, não é apenas um protocolo. Ah, vou ver alguém lá que eu não conheço, vou dar um alô, né? Vou dar uma boa noite. Sabe, gente, isso aí, a pessoa sabe quando é sincero, quando não é. Não é? Ela sabe. Quando é protocolar, quando é formalidade, você precisa gostar das pessoas, amar as pessoas, se interessar por elas. Não é? Então, olhe para alguém com os olhos de Jesus. Essa pessoa precisa do amor de Deus, precisa ser amada. Seja esse agente do amor, da graça. É preciso que você ame de verdade. Eles foram chamados de cristãos não é à toa. É porque alguma coisa na conduta deles revelava Jesus. As pessoas aprenderam sobre Jesus e compararam o que aprenderam com o que eles viviam. E perceberam naquelas pessoas um grande amor. Então, assim, não é só para você cumprimentar por cumprimentar. Não é só para você proclamar o evangelho por proclamar. Ah, o pastor falou lá, domingo, eu levantei minha mão que eu ia falar de Jesus, então, aí chama lá um colega, ó, eu sou cristão e eu quero que você vá na minha igreja, Deus o abençoe, aceite Jesus, amém. Não é assim. É para saber como é que está a sua família, como é que está seu casamento. Você está doente, está com saúde, está com dificuldade, não é? Como é que você está hoje? O que eu posso fazer por você? Isso é amor. Amar as pessoas. Cada um tem um jeito de cuidar. Tem alguém que é mais, né, mais aconchego, mais abraço, mais carinho. O outro é mais ajuda material, o outro é mais uma palavra. Cada um tem um jeito, mas nós temos que amar. Amar as pessoas, se preocupar por elas, sentir a dor no coração. O pastor Eliezer estava aqui falando do Obadia, nós fomos visitá-lo essa semana, eu, ele, a Vera, no hospital. Irmãos, ele está com câncer e bem adiantado. Só um milagre. Aí você tem que sentir dor no coração por isso. Saber que alguém está passando por uma necessidade, por uma dor, por uma tragédia, precisa sentir isso. E mais do que isso, é preciso que você sinta preocupação e pesar pelo destino eterno da alma daquela pessoa. Aquela pessoa vai para o céu ou vai para o inferno.
Então, esse tem que ser o nosso sentimento, de alcançar a pessoa por amor, tá? E aí tem um desdobramento desse sentimento, porque não basta só dizer que ama ou dar uma palavra que ama. Isso é bom e importante, mas você precisa dar um passo além, que é ser generoso. Porque é fácil dizer, amo você. Fácil dizer, Jesus te ama. Mas se eu ficar só nisso, é muito fácil. Não há, assim, algo mais profundo. Mas aqueles irmãos, eles amavam de verdade. Porque, olha, quando eles souberam que a igreja na Judéia, onde ficava Jerusalém, estava passando por necessidade, porque havia uma fome lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha de arrecadação de fundos para abençoar aqueles irmãos. Então vejam que não eram pessoas que diziam que amavam ou que acolhiam de boca para fora, estavam dispostos a dar o passo seguinte. E o passo seguinte é a generosidade. É quando você vai dar de si e do seu tempo, seus talentos, seus recursos, vai dar oferta, vai dar alguma coisa. Você vai além da palavra, você começa a ajudar as pessoas, talvez com o seu dinheiro, talvez com o seu trabalho, ou com alguma outra coisa. Então a igreja de Antioquia não era uma igreja protocolar, não é, multicultural apenas no papel. Ela era uma igreja amorosa. Ela foi chamada de pequeno Cristo, de cristão, porque ela tinha e revelava o mesmo amor do Senhor. Jesus falou que ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Ele deu de si mesmo a todos nós. Então, essa igreja, uma igreja amorosa. A igreja que acolhe é a igreja amorosa. Não é a igreja mesquinha, não é a igreja avarenta, não é a igreja egoísta, não pode ser. Tem que ser uma igreja amorosa. Irmãos, aprenda uma coisa, aprenda uma lei espiritual. O segredo da prosperidade no nosso meio, no meio cristão, é a generosidade. Aliás, não é só no meio cristão, em todo lugar. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida chama-se O Maior Vendedor do Mundo. Quem já leu esse livro aqui? Ó, se você não leu, eu recomendo. É um clássico da literatura mundial. Um livro fininho, vale a pena ler. E esse livro conta que o maior vendedor do mundo precisa formar um discípulo. E ele, então, escolhe um jovem e começa a ensinar para ele os princípios de ser o maior vendedor do mundo. Aí sabe qual é um dos primeiros princípios que ele ensina? É que o maior vendedor do mundo divide metade do que ganha com o pobre. Quando eu li esse livro, eu era adolescente ainda, depois eu li outras vezes, não é um livro cristão, não foi escrito por um pastor, mas estava dito ali que um dos princípios da prosperidade era a generosidade. Escrito por alguém que não citou versículo bíblico. Ele escreveu dizendo, olha, um dos princípios da prosperidade é a generosidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é princípio bíblico. Dai e ser-vos-á dado. Não é o que diz a Bíblia? Então, gente, a igreja generosa é uma igreja próspera. A família generosa é uma família próspera. Você quer ser próspero? Seja generoso. Agora, não espere ganhar bem, ganhar muito para ser generoso. Quando eu ganhar muito, eu serei generoso. A Bíblia diz, o que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, não será no muito. Porque não é o tamanho da sua conta bancária que importa, é o quanto você é generoso com o que tem. Aliás, eu aprendi que você pode ganhar muito, muito, muito. Se você não tiver equilíbrio, você sempre vai estar devendo. E aprendi também que
a verdadeira prosperidade não é ganhar muito, é gastar menos do que ganha. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja generosa. Vamos ser, irmãos? Vamos ser? Bota a mão no bolso. Bota a mão no bolso. Oferte. Nossa igreja tem projetos e nós queremos ter mais projetos sociais, missionários, projetos para abençoar pessoas. Nós queremos ter aqui muitos ministérios para abençoar, mas isso tudo envolve investimento. E já temos pessoas na igreja com necessidade, pessoas que precisam de ajuda financeira para pagar suas contas, questões médicas, né, e por aí vai. Nós temos uma área social na igreja. Quando você pegar seu envelope de dízimo, tem aqui uma área para o social, tá? Está escrito aqui ação social. Bota a sua oferta lá e vai para os projetos sociais da igreja. Ou se você souber que tem algum irmão dessa igreja passando necessidade, ajuda, abençoa. Essa semana, aliás, hoje eu ouvi do testemunho de uma família que da nossa igreja estava precisando de algo, foi abençoado por outra igreja. Outra igreja abençoou a família da nossa igreja. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz, porque a família foi abençoada e meio pensando assim, puxa, podia ter sido nós, né? Nós devíamos fazer. Então, pensa aí como você pode abençoar. Também uma igreja que acolhe, queridos, é uma igreja que segue as orientações da sua liderança. Como é que é, pastor? Olha só o que o texto fala. Enviaram primeiro... veja só, quando a igreja começa lá, aquela igreja entende que ela tem que prestar contas para os apóstolos lá em Jerusalém. Então, eles prestam contas. A igreja de Jerusalém, sabendo o que estava acontecendo, manda um representante, Barnabé. Barnabé chega lá, começa a trabalhar, vê o volume do trabalho, diz, eu preciso de mais um líder. Vai chamar Saulo de Tarso. Aí Saulo vai lá. Então, a Bíblia mostra claramente um princípio de liderança. Aquela igreja cresceu, desenvolveu, debaixo de uma liderança. Ela se tornou uma igreja acolhedora, uma igreja generosa, não foi à toa, minha gente. Ela aprendeu princípios bíblicos de quem? De sua liderança. A Bíblia diz que Barnabé era um dos homens mais generosos e bondosos daquela época. Aprendeu com ele. Aprendeu a ser uma igreja seguidora de Cristo com ele, com Paulo, com Saulo. Então, nós temos que entender esse princípio. A igreja não desenvolve, não se torna uma boa igreja à toa, cada um fazendo de um jeito. Precisa de uma liderança que faça um alinhamento de tudo isso e oriente a igreja. Essa igreja aqui tem liderança, irmãos. Nós temos pastores, temos equipe pastoral, nós temos líderes de célula, líderes de ministério. São pessoas que Deus levantou entre nós para abençoar a sua vida, para orientar você e para que esta igreja aprenda a ser ainda mais e cada vez mais acolhedora. São perfeitos esses líderes? Não. Barnabé não era, Paulo não era, mas eles lideraram a igreja. Os daqui são perfeitos? Não. Mas Deus nos chamou para liderar a igreja. Então, uma das características de uma igreja que acolhe é ela seguir a orientação da liderança. Vocês ouvem o tempo todo orientações nossas. Sigam orientações. Quando nós decidimos vir para cá, para abençoar mais, para ajudar mais, para alcançar mais. A igreja nos ouviu, estamos aqui. E agora nós estamos dizendo, olha, precisamos avançar. Nós precisamos dar outros passos de fé, né, envolver mais, convidar pessoas, trazer pessoas, encher este lugar, ganhar gente para Jesus. É uma orientação da liderança. Faça isso. Faça isso por amor a Jesus, faça isso por amor às pessoas e faça isso como obediência também à liderança que você tem aqui. Porque você tem pastores com quem você pode conversar, tem líderes de célula, líderes de ministério, equipe pastoral, para abençoar a sua vida. Pessoas que foram chamadas por Deus para compartilhar com você dos seus problemas, para estar com você,
não é? Então, ouça essa liderança. E, por fim, a igreja que acolhe é uma igreja que ouve e obedece ao Espírito Santo. Então, ouça e obedeça. Essa igreja ouviu claramente a voz do Espírito. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, o texto fala quando adoravam e jejuavam. Então, a igreja que adora, que ora, que jejua, que busca, vai ouvir o Espírito Santo. E é Ele quem vai dar direcionamento para esta igreja. Irmãos, a liderança precisa ouvir o Espírito e trazer direcionamento para a igreja. Mas você precisa ouvir o Espírito para as suas decisões diárias, para as suas decisões do dia a dia da sua vida, da sua casa. Ouça o Espírito de Deus. Aliás, você já ouviu o Espírito Santo? Pastor, como é que ouve o Espírito Santo? Ouvindo. Ouvindo. Às vezes, a voz do Espírito é uma convicção que você não sabe explicar, mas você ouviu. Tem um sermão do pastor Luciano Subirá, que diz que quando ele era jovenzinho, adolescente, ele queria saber como é que é esse negócio de ouvir o Espírito Santo. Ele achava que havia uma voz, né, um anjo descer, alguma coisa assim. E alguém disse para ele, não, rapaz, é uma convicção interior, Deus vai falar dentro de você. Ele falou, mas como assim? Que negócio é esse, convicção interior? Isso não é o Espírito Santo. Ele falou, ele faz. Aí ele disse, não entendo isso bem, não. Ele disse assim, você tem certeza da sua salvação? Ele disse, tenho. Como? Não sei, eu só sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Eu tenho uma convicção. Eu falei, é isso aí. Às vezes, o Espírito Santo vai falar com você com uma grande convicção, profunda. Assim, uma convicção tão grande, tão profunda, tão forte, que você sabe que é. Quando eu vim aqui a primeira vez neste lugar, Deus falou comigo, é aqui. Quando a equipe foi chegando, disseram a mesma coisa, pastor, é aqui, é aqui, é aqui. Havia uma convicção no nosso coração. Humanamente falando, impossível, mas uma convicção, é aqui que Deus nos trará. E assim tem sido as nossas histórias e vida, né? Deus nos dando convicções. Às vezes, irmãos, a palavra do Espírito Santo vem deste púlpito aqui. Ele chega através de você, através desse microfone aqui, do pregador, eu ou outro que estiver aqui, ou outra que estiver aqui. Às vezes vai ser a palavra do seu líder de célula, do seu líder de ministério, às vezes vai ser a leitura da Bíblia sozinho, ou de um livro, ou de um filme, uma conversa, mas o Espírito Santo fala. E quando ele fala, a palavra revelada, que é a palavra logos, ela se torna a palavra rema, ela se torna a palavra personificada. A palavra revelada se torna a palavra personificada. Aquela palavra que Deus revelou a sua vontade na Bíblia, ela se torna uma palavra pessoal. E você sabe, com certeza, que o Espírito Santo está falando. E vou lhe dizer como isso se aplica no acolhimento. Se você ficar sensível ao Espírito de Deus, o Espírito vai te dizer, ore por tal pessoa. Talvez no meio da madrugada, ele vai te acordar e dizer, ore por tal pessoa. Ou talvez o Espírito vai dizer, fale com tal pessoa. Talvez você nem conheça a pessoa. Aí, fale com tal pessoa, fale com ele. Ou você vai estar aqui, o Espírito vai dizer, abrace tal pessoa. Sorria para tal pessoa. Pergunte se a pessoa precisa de algo. E você vai ver uma corrente de solidariedade, de cuidado, de amparo se formando nesta igreja. Por quê? Porque o Espírito vai dizer, fale com tal pessoa, ajude tal pessoa, dê uma oferta para tal pessoa. Você já ouviu de Deus te mandar dar dinheiro para alguém? Comigo já aconteceu. Dar dinheiro para tal pessoa. E é tanto. Senhor, é verdade? É isso mesmo? É isso mesmo. Então é isso aí. Deus fala. Dê tal dinheiro, dê tal coisa, vá em tal pessoa, vá na casa, fale com tal pessoa. Uma vez uma colega de trabalho da Vera, estava lá, tinha acabado de chegar de São Paulo,
uma irmã desviada da igreja, perdida, amargurada, triste. E ela orou que Deus mostrasse alguém. E Vera ouviu o Espírito Santo, fale com ela. E falou. E ela está conosco até hoje, tem vários anos. Então o Espírito vai falar com você. Deixa ele falar. E aí você vai ouvir. Conversa com essa pessoa aqui. Dê uma oferta, dê uma ajuda, dê um abraço, dê um sorriso, ore por ela. Agora imagine, gente, isso aí, centenas, milhares de vezes acontecendo, o mover de Deus aqui, um cuidando do outro. Imagine o poder disso. Imagine Deus falando para você, convide seu vizinho. Ah, ele nem olha para mim, não quer saber de mim. Convide seu vizinho, ele está esperando você falar com ele agora. E isso vai criar uma grande rede, um grande mover. Concluindo, queridos, estou encerrando agora, a nossa igreja possui um programa de integração de novos membros. Nós temos uma equipe que trabalha com isso. Tá? A Cirleide lidera essa equipe. É a equipe da recepção, é a equipe do curso de membresia, da classe membresia, do curso de batismo, da equipe de batismo. Tem uma equipe da igreja, de voluntários que trabalham nesse processo de integração de novos membros. Nós temos acolhimento nos cultos, nas células, em todos esses lugares e ambientes. Olhem para mim. Nós temos isso. Nós temos ministérios, temos processos para isso. Mas isso não é suficiente. Isso é apenas uma parte do acolhimento. Porque todos nós precisamos ser responsáveis pelo acolhimento. Não basta só a base de comunhão fazer isso. Não basta só a equipe de recepção fazer isso. Não basta apenas a equipe da classe de integração de novos membros fazer isso. Você precisa se sentir responsável em acolher. E não só aqui neste ambiente, começa lá na sua casa. Porque o culto começa no convite. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração. Você é responsável. Quando eu era pastor de uma equipe, de uma grande igreja lá em Brasília, eu era responsável pela parte de integração de novos membros, entre outras coisas. E nós tínhamos um processo. Naquela época não tinha o WhatsApp, a pessoa se convertia, aí tinha um ponto de conexão, ela recebia um kit de visitante, de novo membro, ela recebia naquela semana uma carta, recebia um e-mail, recebia telefonema, tinha todo um processo de acolhimento. E todos que se decidiam ou iam no ponto de conexão recebiam isso tudo. E aí um irmãozinho me procurou, muito zangado, um domingo de manhã, disse, pastor, tem 2 semanas que eu trouxe o meu vizinho aqui, ele se converteu e ninguém fez contato com ele. Ele preencheu a ficha, mas ninguém fez contato com ele. Eu falei, como é que é? Ninguém fez contato? Não. Então vamos apurar o que aconteceu. Como é o nome dele? O nome dele é Paulo. Eu falei, Paulo de quê? Não sei. Tá bom. Tem o telefone dele? Não tenho. Algum contato? Não tenho. Onde que ele mora? Ele é meu vizinho de porta, no mesmo prédio. Eu perguntei assim, mas você conversou com ele essas 2 semanas? Não, só hoje, passando, encontrei no elevador, aí eu perguntei, ele falou que não. Eu falei, meu irmão, você é vizinho dessa pessoa, de porta, convida ele aqui, ele se decide, e passam 2 semanas sem você fazer um contato. Eu falei, olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. A igreja faz sua parte, mas você que levou ele é o principal responsável. Você deveria ter conversado com ele, você deveria ter falado com ele essas 2 semanas, porque você é a igreja. Você é a igreja cuida das pessoas através de você. Aí catei onde que tinha acontecido da ficha da pessoa, tinha caído na gaveta da secretária, extraviado, achamos, fizemos o contato, chamamos a pessoa, tudo certo. Mas aquele irmão aprendeu uma lição. Ele é responsável por acolhimento. Não é só a igreja, né? A equipe. Lá em Mateus 25 diz que o Senhor vai separar as pessoas. E a Bíblia tem uma expressão forte, ovelhas de bodes. Direita e esquerda.
E a Bíblia diz que para alguns ele vai dizer: vinde benditos, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava doente, preso, e você foi me visitar. Agora, essa palavra é dada aos pastores? Não, a todos. E ele diz assim: e vocês aqui afastai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiu, estava preso ou doente e não me visitou. É para os pastores que ele vai dar essa palavra? Não, é para todos. Então, todos somos responsáveis por cuidado e acolhimento. Quero dizer a você que está nos visitando, essa igreja quer ser acolhedora e quer acolher você. Jesus está acolhendo você. Receba esse Senhor em seu coração, se arrependa dos seus pecados, abra seu coração, aceite Jesus. Aí na sua mesa, na sua cadeira, tem uma ficha de decisão. Pega essa ficha, preencha, destaque, entrega ali na recepção, nós vamos fazer contato com você. Vamos dizer para você ir numa célula, né, se envolver no dia a dia da igreja, fazer o curso de novos membros. Sei que está na transmissão aí, nosso site tem uma ficha dessa também. Mas nós queremos que você se sinta bem, se sinta em casa, se sinta acolhido, porque esta é uma igreja que quer acolher, para a glória de Deus, para abençoar você. Recebe Jesus como seu Salvador, faça parte dessa igreja, seja acolhido por esta igreja. E aí, depois de fazer parte da igreja, o que você faz? Passa a acolher também. O que você recebeu, reproduz, passa a abençoar e a acolher também. Vamos ficar em pé? Que essa semana seja uma semana de você compartilhar a sua fé, abençoar alguém, trazer pessoas para cá. Semana que vem vamos pegar uma igreja que ensina a sonhar. Traz alguém para ouvir essa mensagem. Semana que vem, domingo que vem, uma igreja que ensina a sonhar. Tá bom? Seja acolhedor. Deus vai abençoar você, sua casa e a nossa igreja. Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Glórias ao teu nome, Pai. Obrigado pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, é uma espada que penetra na nossa alma. Deus querido, que esta palavra seja uma semente semeada aos corações daqueles que ainda não têm Jesus, leve a eles a uma decisão por Cristo. E aqueles que já têm uma decisão por serem mais acolhedores. Coloco na tua presença e oro, e oramos em nome de Jesus.